Olá pessoal, estamos de volta então e nós vamos estudar agora o último ponto da nossa aula, que é a possibilidade da perda da nacionalidade brasileira, né? Será que um brasileiro nato pode perder a nacionalidade brasileira? Vocês verão que sim, que é o contrário do que a maioria das pessoas imagina, né? Quando eu pergunto em aula, pode o brasileiro nato perder a nacionalidade brasileira? Eu escuto muito dos alunos que não pode, imagina, né? A gente vai ver que pode. E o naturalizado pode? Claro que pode. A gente vai ver em quais são as hipóteses, tá? Então, o artigo 12, parágrafo 4º, ele diz assim: será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, primeiro, tiver cancelada sua naturalização. Então, aqui essa hipótese é só para brasileiros naturalizados, né? Tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de uma atividade nociva ao interesse nacional. Então a pergunta é: um brasileiro naturalizado, ele pode perder a condição de naturalizado? Pode, todas as vezes que for descoberto que ele está cometendo uma atividade nociva, contrária ao interesse nacional. Então, pessoal, eu coloco aqui o exemplo de um brasileiro naturalizado que tem uma fazenda, por exemplo, no norte do nosso país, e nessa fazenda ele utiliza mão de obra escrava, né? Que a gente sabe que, infelizmente, ainda acontece esse fato no nosso país. O trabalho escravo não é, né, um trabalho que a gente só estudou nos livros de história lá da época do Brasil colônia. Infelizmente, é uma realidade do nosso país, tipificado no Código Penal, né, com punições tanto na área do direito penal quanto em outras áreas, como é o caso do direito constitucional. Então, se for descoberto que o brasileiro naturalizado ele tem uma fazenda e ele usa nessa fazenda mão de obra escrava, ele não só vai responder penalmente pelo crime cometido, como ele vai responder um processo, né, de perda de nacionalidade brasileira. Então, esse processo que vai correr na Justiça Federal digamos assim, tem o objetivo de cancelar a naturalização por uma atividade que é totalmente nociva ao interesse nacional. Então, a par da condenação penal, do que ele vai responder criminalmente pelo ato, nós temos um outro processo buscando o cancelamento da naturalização. E após, e o detalhe, pessoal, em prova de concurso eles vão perguntar como é que o naturalizado ele perde a condição de naturalizado. Ele sempre vai perder por sentença judicial, porque é um processo judicial. Então a sentença, né, transitada em julgado, é que vai acarretar a perda da nacionalidade brasileira. Depois que ele cumprir a pena no Brasil, ele pode, pelo fato de que ele perdeu a nacionalidade, ele se tornou estrangeiro e, consequentemente, ele pode ser expulso do nosso país, tá? Então, é uma série de condições, né? Então, essa perda é a chamada perda-punição, ela só é aplicável aos brasileiros naturalizados, é uma ação judicial que tem que ter um trânsito em julgado, e ele vai perder por ter cometido uma atividade que é nociva, que é contrária ao interesse nacional, tá? Depois nós temos aqui a outra hipótese de perda, né? Que é o inciso 2º, que diz ali: perde a nacionalidade o brasileiro que adquirir outra nacionalidade. Essa perda, ela é uma perda que tanto se aplica aos brasileiros natos como aos brasileiros naturalizados, que é o que a gente chama de naturalização voluntária, né? Por exemplo, eu, Alessandra, se eu dissesse para vocês assim, num exemplo hipotético: olha pessoal, hoje eu acordei com vontade de ser mexicana, né? Ai, professora, mas por que a senhora conhece o México? Não, eu não conheço. A senhora é casada com mexicano? Não, não sou casada com mexicano. A senhora gosta da comida mexicana? Não é a minha preferência, né? Então, por que a senhora quer ser mexicana? Porque eu sonhei com isso.
e eu quero muito me tornar mexicana, e eu vou procurar uma embaixada, um consulado mexicano para ver quais são os requisitos que eu tenho que preencher para me tornar uma mexicana. Nesse caso, eu estou me naturalizando espontaneamente. Eu quero me naturalizar, eu não tenho motivo para isso. Não é porque eu vou trabalhar, não é porque eu vou morar, não é porque eu vou casar, nada, pessoal, é por uma vontade minha, por uma vontade própria. O nosso legislador entende que quando a pessoa se naturaliza em outro país por vontade própria, é como se ela estivesse abrindo mão da pátria dela. O Brasil entende assim, olha, tu tem que escolher, ou tu é brasileira ou tu é mexicana, tu não pode ter tudo ao mesmo tempo. Então, nesse caso, eu vou perder a nacionalidade brasileira, né, por um decreto presidencial, tá? Importante dizer que é uma hipótese que se aplica tanto ao brasileiro nato como ao brasileiro naturalizado. Então, se eles perguntarem em prova para vocês se pode o brasileiro nato perder a nacionalidade brasileira, pode. Basta que ele se naturalize em outro país por vontade própria. Deu para entender, pessoal? Aí vocês devem estar um pouco assustados, pensando assim, eu não sabia isso, eu não sabia que quando tu te naturaliza em outro país, tu perde a nacionalidade brasileira. Então não existe caso de dupla nacionalidade? Existe, pessoal, existem hipóteses de dupla nacionalidade, que é o que a gente então vai dar uma olhadinha agora, tá? A pessoa, ela não perde a nacionalidade brasileira em duas hipóteses que eu vou trazer para vocês agora, tá? A primeira delas é quando existe o reconhecimento da nacionalidade originária por uma lei estrangeira. O que eu estou querendo dizer para vocês? Eu, Alessandra, eu nasci no Brasil. Eu vou colocar aqui uma situação hipotética, tá? Eu nasci no Brasil, mas os meus pais são italianos. E eu sei que a Itália adota o critério sanguíneo, que a Itália adota o ius sanguinis. E eu sei que, como os meus pais são italianos, eu posso pedir a nacionalidade italiana, porque é um direito que a Itália me dá. Nesse caso, quando um outro país reconhece a tua nacionalidade de forma originária, tu será um cidadão nato no outro país. O Brasil permite que tu fique com dupla nacionalidade. Porque senão, pessoal, o Brasil estaria te punindo por tu ter direitos de cidadão nato num outro país. Deu para entender? Então, vocês devem tomar esse cuidado. Eu nasci no Brasil e eu sou filha de japoneses. Eu sou brasileira nata pelo critério territorial, porque eu nasci no Brasil. Mas eu sei que o Japão adota o critério sanguíneo e eu vou pedir a nacionalidade japonesa, porque lá eu vou ser um japonês nato. Não tem problema. Tu não vai perder a nacionalidade brasileira. Nesse caso, tu tem direito de ficar com dupla nacionalidade, tá? E aqui a gente colocou como exemplo, né, o caso então dos filhos dos italianos, né, que nascem no Brasil, que são brasileiros natos, mas podem ter dupla nacionalidade em razão, né, como eu já tinha explicado, da nacionalidade adotada na Itália, tá? E nós temos aqui uma outra hipótese, pessoal, que a pessoa não perde a nacionalidade brasileira, né? Quando houver a imposição da naturalização, né? Pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Pessoal, a gente sabe que tem muitos brasileiros que trabalham em outros países. Por exemplo, o caso do jogador de futebol, ele assina contrato lá com a Espanha, por exemplo, tá? Um exemplo hipotético. E a Espanha diz assim, olha, para poder ficar morando aqui, obrigatoriamente tu tem que te naturalizar. Então é uma condição do país em que a pessoa está, é uma obrigatoriedade, não é uma opção minha, não é voluntário, eu não estou me naturalizando porque eu quero, eu estou me naturalizando porque o país em que eu estou trabalhando, em que eu vou morar, em que eu vou casar ou que eu vou estudar, aquele país exige que eu me naturalize, é uma imposição como condição de moradia ou como condição para exercer um direito.
Nesse caso, o Brasil entende que tu não tá te naturalizando de forma voluntária. Não é porque tu quer, mas sim uma imposição do local em que tu estás. Então, nesse caso, tu ficará com dupla nacionalidade. Então, vocês percebem que o brasileiro nato, ele vai perder a nacionalidade quando ele quer perder, né? Porque a gente sempre tem um motivo para se naturalizar. Ou tu vai morar, ou tu vai casar, né? Ou tu vai trabalhar. Mas eu digo para vocês, simplesmente porque eu quero, porque eu tô afim, a gente sabe que isso não é algo, digamos, tão comum, tá? Para terminar, então, pessoal, a nossa aula, o artigo 13, ele diz que a língua portuguesa, né, é o idioma oficial da República Federativa do Brasil, né? Então eu digo para vocês, é bem importante, né? Parece assim uma bobagem, parece, digamos assim, algo que, quem é que vai errar uma questão dessa em concurso? Acreditem vocês, alguns anos atrás eles colocaram numa prova que a língua brasileira era o idioma oficial. A língua brasileira, ela não existe, né? O idioma que nós usamos é o português, que é a língua oficial. E a gente sabe que as escolas, elas podem ministrar idiomas estrangeiros, dialetos, né, que são utilizados aqui no caso da nossa região sul. Nós temos uma região que é de forte imigração alemã, forte imigração italiana. Então as escolas podem ministrar a língua italiana, a língua alemã, mas a pergunta é qual é o idioma oficial. E o idioma oficial, pessoal, é o português, tá? Parece uma bobagem, mas a gente sempre tem que reforçar. E o parágrafo 1º, ele diz que são símbolos, né, da República Federativa do Brasil, a bandeira, o hino, as armas e o selo nacional. Na verdade, pessoal, eu sempre brinco em aula, né, que tanto o parágrafo 1º quanto o parágrafo 2º, eles estão um pouquinho deslocados da matéria nacionalidade. A gente está falando quem é brasileiro nato, quem é naturalizado, como é que tu te torna brasileiro nato, como é que tu perde. E aí, do nada, a Constituição, ela diz que são símbolos da República Federativa do Brasil, a bandeira, o hino, as armas, o selo nacional. Quer dizer, ficou um pouco deslocado ali no nosso conteúdo, mas não é, digamos, por culpa minha, né? O legislador que não achou, digamos, um lugar mais adequado para colocar esse ponto da matéria. E colocou no parágrafo 2º, dizendo, ó, não esqueça, os estados, o Distrito Federal e os municípios podem ter símbolos próprios, ok? Pessoal, foi um grande prazer, então, ter trabalhado esse conteúdo com vocês. Eu aguardo vocês numa próxima oportunidade, numa outra aula, em que nós vamos trabalhar a matéria direitos políticos e também partidos políticos. Então, apreciem, participem, vejam as aulas, façam os exercícios. É dessa maneira que vocês vão alcançar o sonho almejado do concurso público, ok? Beijo para vocês e até a próxima oportunidade.